Paz seja convosco. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus porque Ele tem nos sustentado, tem nos guardado, nos protegido, tem intensificado nos nossos corações a perseverança em Cristo Jesus. Se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. Nós precisamos de Deus. Precisamos da Tua graça e do Seu amor. E nesta noite nós viemos aqui para ouvir uma palavra, não procedente de homens, mas procedente do Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar na Tua presença a nossa vida nesta noite, o Teu amor e a Tua graça. Colocar, Pai querido, os nossos corações perante o Senhor. Precisamos, Pai, da Tua direção, do Teu consolo. Precisamos de Ti. Abrimos o nosso coração nesta noite para ouvirmos a Tua voz. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe. Consagramos todo esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. É bom louvar ao Senhor. Sentimos falta uns dos outros. Hoje eu estava meditando agora ao fim da tarde. Quanto tempo sem nós nos reunirmos? Meu coração se entristece, porque eu gostaria de estar perto de vocês. Mas o nosso Deus, Ele é soberano. Cabe a nós nos submeter aos seus tempos e aos seus desígnios. Daqui a alguns meses estaremos fazendo 8 anos juntos. É muito tempo. Muito tempo de convivência, de caminhada. Muito tempo de conhecimento dos sofrimentos, das lágrimas, também das alegrias. Nesses anos podemos ver o nascimento das crianças, pessoas que vieram, pessoas que foram embora. E você continua conosco. Sei que Deus, Ele controla os tempos e estações. E segundo a vontade dEle, nós estamos aqui nesta noite unidos, ainda de forma remota, para glorificar o nome dEle. Ele é digno de receber glória, honra e louvor. Que os nossos corações, o seu e o meu, possam ser agraciados com a palavra do Teu altar. Que nós possamos ser cheios da Sua presença. Que as tristezas, que as mágoas, aqueles que nos ferem, possam ser colocados em segundo plano e a presença de Deus possa abundar no nosso coração. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos na Tua presença. Mais uma vez, Pai querido, desejaríamos estar unidos, reunidos fisicamente, mas nos submetemos ao Teu querer e à Tua vontade. Por isso, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos visite nesta noite, que nós possamos sentir o Teu calor, possamos sentir, Pai, a Tua presença, que nós possamos sentir o nosso coração, Pai querido, transbordar da alegria daqueles que são filhos e filhas de Deus. Abre o nosso coração para o entendimento, nos dá, Pai, te pedimos o Espírito de discernimento para ouvirmos a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso Deus maravilhoso. Estamos trabalhando o texto de 1 Pedro. No nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema nos tempos de Pedro. Sempre que buscarmos o entendimento, nós, eu, você, buscarmos o entendimento em um texto, em especial um texto histórico, é importante que nós identifiquemos o contexto em que aquilo está acontecendo, o contexto em que ele foi escrito, para que nós possamos interpretar corretamente as informações que estamos recebendo. Nesse caso, a carta de Pedro, a qual iniciamos na semana passada o estudo, apresenta características que vão dar a nós o norte para o nosso crescimento espiritual, segundo os moldes não do homem,
não segundo doutrinas humanas, mas segundo os moldes que o próprio Deus designou para nós. Locais, tempos e hábitos são mais do que informações adicionais. Elas são itens valiosos que enriquecerão o nosso conhecimento e o nosso aprendizado. O verso que ficou da semana passada foram os dois que nós meditamos. 1 Pedro 1, verso 1 e 2, que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como estrangeiros no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo os desígnios de Deus, Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo, e serem aspergidos com seu sangue, que a graça e a paz vos sejam concedidas em abundância. Aqui temos Pedro iniciando a sua carta apenas com 2 versículos. A abertura dessa carta tem esses 2 versículos, que carregam uma grande riqueza de informações. Passamos na semana passada quase 1 hora falando apenas sobre esses 2 versículos. Uma carta que transcende séculos e nos alcança no dia de hoje, 25 de abril de 2021. Com a mesma intensidade. Alcançou aqueles homens que eram os destinatários iniciais e agora nos alcança com a mesma intensidade. Uma carta não escrita para ímpios, uma carta escrita para pessoas que são filhos e filhas, mas que passam, como eu e você, por lutas, dificuldades e perseguições, e mesmo assim nós nos mantemos com os nossos corações confiantes na ação do Deus Todo-Poderoso. É um benefício dele, não pode ser concedido nem comprado por nenhum homem, apenas por Deus. Que Deus possa nos abençoar com o seu ensino, nos capacitando cada vez mais a sermos semelhantes a Cristo. A palavra de hoje tem como título Herança Eterna. Não é uma herança terrena, mas é uma herança eterna. Se você tiver algum bem e você falecer, os seus bens eles vão para os seus herdeiros, sejam seus familiares, sejam para as pessoas que estão na linhagem da herança. E tem todo um procedimento legal e jurídico para determinar isso. Nós temos uma herança, e uma herança que é eterna, não é uma herança temporal. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, como fizemos na semana passada. Vamos ler do verso 1 até o verso 12. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, estrangeiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, não é pouca, muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram
e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. E investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, mais uma vez lemos a tua santa, rica, bendita e viva palavra, que é mais eficaz do que uma espada de dois gumes, chegando ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e capaz de discernir os propósitos e as motivações do nosso coração. Nos rendemos a Ti. Queremos ouvir a Tua voz. Abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco, confronte-nos, nos conforte, nos ensine, Pai. Pai, eu coloco-me na Tua presença como instrumento da Tua vontade. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento, me agraciar com o Teu Espírito Santo, com a Tua autoridade, com o Teu entendimento, para que eu possa ensinar os meus irmãos e aprender da Tua santa e bendita palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Novamente iremos meditar em apenas 2 versículos, o verso 3 e o verso 4. Esse título da herança eterna é algo que está muito em voga nos dias de hoje, em especial pela quantidade de pessoas que têm falecido. Esse vírus tem realmente ceifado muitas vidas. E as pessoas, elas têm deixado bens. Muitas vezes há conflito nas famílias pela herança do falecido. Essa herança é uma herança diferente. É uma herança que procede de Deus. E nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Depois da saudação, versículos 1 e 2, o autor entra agora no conteúdo específico da carta. Como em várias cartas do Novo Testamento, olha-se primeiro para o alto. Gratidão é olhar para os céus e reconhecer que tudo vem dele. Numa expressão de louvor e agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas. Talvez esteja faltando um pouco de gratidão na sua vida. Talvez esteja faltando um pouco de você abrir a sua porta, sair e apenas olhar para o céu e agradecer a Deus. Apenas contemplar a sua grandeza e sua bondade. Às vezes não fala nada, fica quieto. Simplesmente contemplar a beleza do céu, a beleza desta grande pintura, dessa tela que é os céus, em que o Senhor pinta exclusivamente para nós. 1 Pedro começa louvando a Deus, como toda e qualquer oração, nós temos que louvar a Deus. Louvar a Deus pela salvação que Ele opera através de Jesus Cristo e nos oferece. Assim faz Pedro. Antes de qualquer coisa, ele reconhece quem é esse Deus. E ele glorifica e exalta o Deus dele. A recepção de tal salvação e a perseverança no novo caminho por ela aberta dão-se em meio a tensões e conflitos deste mundo. Você não está alheio a lutas e dificuldades. Pelo contrário, alguns passam lutas ferrenhas, outros um pouco menores. Mas são ciclos da nossa vida. E o apóstolo Pedro recebe esta palavra dos altos céus em meio a tensões e conflitos. Especialmente porque as pessoas, perante as lutas e dificuldades, a primeira coisa que elas fazem, em vez de se aproximar do Deus e autor da consumação da sua fé, eles se afastam de Deus. Procuram outras coisas, outras formas de agir. Em meio a lutas e dificuldades, deveria ser o tempo que nós mais nos aproximamos de Deus, mas é o tempo que nós nos afastamos. E era isso que estava acontecendo em meio àquele contexto em que o apóstolo Pedro vivia. Em vista disso, o autor ressalta a grandeza e a importância da salvação em Jesus Cristo. Ele fala: ei, para de olhar para a luta, para de olhar para a perseguição, para a dificuldade e começa a olhar para Deus. Esse é o contexto da nossa abertura, da nossa
do verso 3 e 4. O verso 3 é o primeiro versículo que nós vamos meditar, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante o meu esforço, mediante a minha fé, mediante o meu procedimento, não, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. O agradecimento e a intercessão são formulados aqui num estilo, o estilo das bênçãos judaicas. Todo o cristianismo ele foi alicerçado em cima do judaísmo, que é alicerçado em cima da palavra de Deus. Como é comum no Antigo Testamento, aqui se fala em terceira pessoa. Bendito o Deus, bendito Ele, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Estas bênçãos são elementos característicos das orações judaicas. Por exemplo, havia um tipo de oração que eram as 18 bênçãos, que eram identificadas da parte de Deus sobre o povo judeu. E eles, 3 vezes ao dia, eles paravam as suas obrigações, as suas ações, como fez Daniel. Lembra de Daniel, quando a gente ia lá, que 3 vezes ao dia ele ia na presença de Deus? É exatamente isso. É o agradecimento e reconhecimento por tudo que Deus tem feito. Talvez esteja faltando muito disso nas nossas vidas. Cada uma dessas bendições, dessas bênçãos judaicas, dessas 18, elas acabavam com a frase: Bendito és tu, Senhor. Reconhecendo que as bênçãos não vinham do esforço humano, mas vinham de Deus. Esse espírito de constante agradecimento e louvor marca de forma muito profunda a autêntica piedade judaica. Homens e mulheres que, antes de Cristo, já adoravam Deus de uma forma verdadeira. Toda uma cultura que formou a pessoa de Jesus Cristo, não a divindade de Jesus Cristo, mas ele como homem. Formou ele e ele vivia aquilo intensamente. Totalmente diferente do conceito dos fariseus. A mesma fórmula usada aqui em 1 Pedro encontra-se em outras cartas no Novo Testamento escrito por outros cristãos, por outros escritores, mostrando que aquilo era uma prática das pessoas. As pessoas elas tinham o hábito de agradecer. Tinham o hábito de olhar aos céus e reconhecer a benevolência de Deus. Não aquilo que está faltando, mas aquilo que está na sua vida. Nós temos esta mania de olhar não para o que nós temos, mas para aquilo que nós não temos. E isso muitas vezes faz com que nós fiquemos ansiosos. Efésios capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo faz a mesma abertura, porque era um costume deles. Efésios 1, 3, Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E 1 Pedro capítulo 3, capítulo 1, verso 3, Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Era algo comum, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não no nosso agir, não no nosso pensar, não no nosso proceder, mas em Cristo, através dele, para ele e por conta da ressurreição dele. Temos então uma das heranças judaicas que marcam o cristianismo primitivo, em que Deus está um pouco mais próximo e parece ser conhecido de uma forma mais íntima pela pessoa que o louva e o adora. As pessoas que têm intimidade com Deus são gratas. Elas agradecem a Deus. As pessoas elas conseguem olhar em meio a lutas e dificuldades e definem que o copo não está meio vazio, ele está meio cheio. Apesar de ser apenas um jogo de palavras, reflete o que está no coração. Aquilo que você tem é muito mais do que a grande população da maioria. Talvez você esteja com uma conta atrasada ou uma dificuldade financeira aqui ou ali, mas pessoas ao redor do mundo não têm o que comer. Se satisfazem com um bolo de barro. Sim, um bolo de barro, porque não tem outro alimento. Tomam água de cisternas insalubres.
E você, se você parar agora e for lá abrir a tua torneira, vai sair água pura e cristalina para você tomar, se quiser, da torneira. Você entende o grau de ingratidão que nós temos? É por isso que este mundo está como está. Temos então esta diferença entre os cristãos verdadeiros e aqueles cristãos que são apenas nominais. Isso certamente se deve ao evento da encarnação de Jesus, que se coloca entre o judaísmo e o cristianismo. É o cristianismo, a figura de Cristo, que traz essa segurança para nós. Não quer dizer que você não vai se abater. Eu estava um pouco antes do culto meio abatido, mas já me sinto mais renovado, não porque eu fiz algo a mais ou porque eu estou aqui com vocês, mas porque o próprio Deus, Ele nos renova. Deus agora não é mais o Senhor Deus apenas de Israel, mas também agora é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus que opera maravilhas, um Deus que opera prodígios e milagres na minha vida e na sua vida. Quantas bênçãos! Dize-as quantas são. E vai ver surpreso quantas elas são. Cada momento do nosso dia é um momento de gratidão. Cada momento. Salmo 72, 18 diz: bendito seja o Senhor Deus. Naquele tempo apenas o Deus de Israel, que Ele opera prodígios, maravilhas. Ele é reconhecido agora pelo maior milagre. Deus é reconhecido pelo maior milagre já efetuado na história humana, a ressurreição de Jesus Cristo. Revelando através dela e pelas consequências que essa ressurreição tem, a sua muita misericórdia para com o homem. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos perdidos. A nossa fé seria vã. A misericórdia acentua aqui que o próprio Deus é o protagonista dessa história, não é Satanás. Não é o governo do Lula ou do Bolsonaro, não é a pandemia, mas quem orquestra a história toda é Deus. Em se tratando do Deus revelado, de forma mais plena na sua graça em Cristo, só podíamos esperar algo como uma grande misericórdia. Ele sempre foi Deus. Mas através do advento de Jesus Cristo, Ele mostra a sua grandeza e o amor por você, por mim, por aqueles que são filhos e filhas do Senhor. A operação da graça, manifestada de forma sem comparação, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, resulta em algo concreto na minha vida e na sua vida. Não é uma historinha. Resulta num novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Você nasceu de novo. Este, por um lado, é resultado da concretização dessa salvação, mas também consequência dessa ressurreição. E não quer dizer que você é perfeito. Não quer dizer que Deus espera que você seja perfeito. Ele sabe que não há possibilidade disso. Mas Ele espera que você caminhe buscando a sua face, buscando o seu crescimento. O novo nascimento é somente o primeiro passo, em termos da experiência da pessoa. Nesse contexto de vida temporal aqui, é o primeiro passo. No tempo celeste, você já está com Ele na glória, você já está pronto. Mas aqui na terra nós temos um labor, um caminho difícil. E esse novo nascimento é apenas o primeiro passo para se chegar a alcançar a tal salvação que se encontra ainda num tempo futuro. Nós precisamos de esperança. Para que você entenda que este mundo é passageiro, que essa dificuldade financeira que você está passando hoje, judicial, emocional, é temporal. Você precisa de esperança. Para você não olhar para a luta e dificuldade, mas para você possa olhar aos céus e olhar com esperança. Assim, o novo nascimento é consequência apenas da ressurreição de Jesus Cristo. E é possível porque esta foi concretizada por Deus,
1 Coríntios, abre aí, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 15. 1 Coríntios 15, versos 12 a 15. Começou a haver uma discussão entre os cristãos. Tem ressurreição? Não tem ressurreição? Cristo ressuscitou? Não ressuscitou? E o apóstolo Paulo ele começa a falar com isso em 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 em diante. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos afirmado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Creia que a ressurreição de Cristo ela é real e há uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida, que se Jesus Cristo ele não voltar até a sua morte, quando você morrer e ele vier, você ressuscita com ele. Se nós estivermos vivos, ele nos arrebata e nós levamos com ele. Esta é a nossa esperança. A nossa vida aqui na terra, ela não finda com o fim dos nossos dias. Deus então é louvado pela regeneração que operou tanto na vida do autor dessa carta, o apóstolo Pedro, como nos leitores daquela época, como na minha vida e na sua vida hoje. O novo nascimento, assim, tem a virtude de criar nos nossos corações esta viva esperança. Você tem estado sem esperança. Você tem olhado muito mais para as lutas do que para o próprio Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Para que ele fez isso? Para que ele restaurou? Para que há um novo nascimento? Para que nós somos eleitos? 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, reservada nos céus para nós. Eu olho para essas flores, que a Glendinha deu, abençoa a Rosângela, a Glenda e o Sebastião, e eu vejo que elas ainda estão com vigor. Foi dia 15, hoje é dia 25, 10 dias que as flores estão durando. Mas vai chegar um momento em que elas vão murchar, em que elas não vão ter mais vigor, beleza, e aí é o momento de elas serem jogadas no lixo. Essa herança, ela não murcha. O propósito do novo nascimento é definido em termos de uma herança, algo a se receber. Aparentemente, então, tanto a esperança do verso 3 como a herança no verso 4, elas são entendidas como sinônimos. Essa herança, ela é caracterizada como incorruptível, sem mácula, sem sujeira, sem nenhuma impureza. Eu gosto bastante do exemplo que se dá a respeito da purificação dos metais, em que você coloca o metal em estado sólido num recipiente e você vai aumentando a temperatura, e conforme a temperatura vai aumentando, aquelas impurezas, aquela sujeira, ela vai subindo, e aí aquela pessoa que está fazendo a purificação consegue tirar aquela sujeira sem tirar o material, que é o ouro, a prata, qualquer desses materiais. É dessa forma que Deus age conosco. O propósito, sem dúvida, é ressaltar que essa herança ela é uma herança diferente. Ela não tem nenhuma similaridade com outras. A esperança mencionada recebe um conteúdo que é descrito aqui em termos de uma promessa, da promessa ancestral que Deus fez ao seu povo eleito lá no Antigo Testamento. A promessa de uma nova terra. A promessa de uma nova vida. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra que não há dificuldades. Gênesis 2, 12, verso 1 e 2, fala desta promessa que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei.
De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Aqui em 1 Pedro, o termo herança é usado com o sentido representando a salvação, não agora, mas no fim dos tempos. Essa herança é algo a ser recebido. Aqui na nossa vida, na nossa terra, tem lutas e dificuldades. Qual a diferença de você para o ímpio? A diferença é que você tem um lar preparado na glória com o Senhor. O ímpio não. Depois de todo o labor, todo o tempo de cansaço, você vai poder desfrutar um tempo com o Senhor. Hoje é aniversário da minha mamãe. Temos acompanhado a saúde do irmão Cláudio, debilitada. Essas pessoas, elas estão caminhando junto conosco para um tempo de glorificação ao Senhor, em que não vai haver luta, dificuldade, não vai ter nenhum tipo de problema. Essa herança não é definida como uma historinha, uma imaginação futura, mas como tendo já a sua existência. O versículo diz que ela é reservada nos céus para nós. Jesus Cristo, quando ele estava saindo daqui, no período de morte e ressurreição, ele fala assim: eu vou para o Pai preparar uma morada para vocês, uma casa. Você não vai ter que pagar aluguel lá. Não tem conta de água, de luz, não vai ter que ir no mercado, no Pão de Açúcar, não. Tudo vai ser concedido pelo Senhor. A luz naquele lugar vai ser a presença do próprio Cristo. O Apocalipse diz que não vai ter sol, não vai ter iluminação, porque não precisa. A iluminação é o próprio Cristo. Essa salvação serve para ressaltar a importância da promessa e a quem ela se destina. Por isso que eu falei que essa carta não é para ímpio. Essa carta é para filhos e filhas. Esta promessa e a quem ela se destina, que se revela no tom de incentivo e encorajamento que se apresenta em toda a carta. Por quê? Lembra na semana passada? Era um contexto de perseguição. Essa carta é destinada para as pessoas que estavam servindo a Deus em outros países e tinham fugido do seu país. Nas nossas reuniões de oração de quarta-feira, o Sebastião ele fala daqueles que são os forasteiros, os estrangeiros, os refugiados. Pessoas que andam e saem das suas casas apenas com a roupa do próprio corpo. Essas são as pessoas para a qual essa é destinada esta carta. Essa carta, apesar de você não ser um refugiado, você, no sentido literal aqui na nossa terra, você é um refugiado no sentido de que você tem uma pátria celestial e esse mundo não é seu. O mundo nosso é um mundo que está reservado lá nos céus. Essa salvação serve para ressaltar a importância da promessa. Mas essa herança, ela é uma herança celeste. Não tenho como dizer para você como é que vai ser isso. A gente tem alguns elementos nas Escrituras, mas só realmente quando nós estivermos lá. Porque não tem como nós descrevermos. 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você, para aqueles que o amam. Você ama Deus? Acima das suas lutas e dificuldades? Você continua buscando a Ele, apesar das lutas e dificuldades? Ou você se rende e você começa, como a esposa de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre? Hoje pela manhã falava alguma coisa em relação a dízimo, das pessoas que estão realmente abrindo mão desse conceito. É uma forma de você dizer que você não acredita em Deus. Em que você tem que lidar com as suas reservas, com os seus recursos, e você tem que se virar. É o recado que você dá. E eu não estou pregando dízimo, não é esse o objetivo. O objetivo é a confiança, a esperança nesta herança que tem nos céus, em que o Senhor, para que você chegue lá, Ele sabe que você precisa do básico. Por isso que Ele fala, tendo o que vestir e o que comer, seja satisfeito. Esta herança, ela é incorruptível. Herança incorruptível tem o sentido básico de algo que não perece, não apodrece,
não se deteriora, diferente de tudo que é natural. Hoje eu cheguei lá na cozinha, a minha esposa tinha comprado umas mexericonas daquelas enormes, parecia uma jaca, a mexerica. Nossa, entendeu? Aquela mexericona, não é assim, né? É menor, né? Assim. Se eu deixar aquela mexerica parada alguns dias, aquele lugar que está apoiado na mesa ou na fruteira vai apodrecer, se deteriora, perece, apodrece. E a nossa herança? Não. Efésios 4:22 fala no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Pastor, o que tem a ver esse texto com a esperança e com a herança? Tem a ver que você tem mantido essas capas velhas da crueldade, da incredulidade, da falta de esperança, de falta de confiança. Você vê as pessoas falando, o mundo está em crise, vai acabar, não vai ter isso, não vai ter aquilo, o preço está subindo, vai faltar o dinheiro, e você acredita. E esse texto de Efésios fala, tira essas roupas, joga fora, toca fogo nisso. A sua realidade é outra. A sua realidade não é essa que o mundo vive. Essa esperança sem mácula é algo absolutamente limpo, sem qualquer tipo de sujeira. É mais branco do que a roupa, aquelas propagandas lá do sabões de pó, que lava a roupa e ela está branquinha. Essa herança é algo totalmente limpo, isento de contaminação, que possa levar a uma posterior degeneração, apodrecimento. Um ideal que é bem descrito no mundo por vir, que graças à presença do próprio Deus entre os homens, não conhecerá qualquer tipo de imperfeição no sentido da fragilidade humana deste mundo presente. Estava falando do irmão Cláudio, caiu, teve um problema no ombro, ele não pode operar pela idade, colocar gesso também não pode, então ele está sofrendo dores. Lá na glória não vai ter esse problema. A gente está com saudade de ver o nosso irmão Cláudio cantar. Lá na glória ele vai cantar com o fôlego que ele tinha, com um pulmão de 30 anos, junto com os anjos, arcanjos e querubins, e junto com você e comigo. Vai ser um tempo agradável. Apocalipse 21, verso 3 e 4 diz, então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, o lugar da nossa habitação. Deus habitará com eles. Não apenas dentro do nosso coração, mas nós vamos ter acesso a esse Deus. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas elas se passaram. Não vai haver mais luta e não vai haver dificuldade. Não vai haver mais preocupação, porque o Senhor, Ele vai ser mais presente. Nós vamos ter os nossos olhos mais abertos às condições espirituais. E nós vamos ser abençoados por toda a eternidade. Essa esperança, então, aplicada às coisas da natureza, comparando e mostrando para que você saiba como comparar essa herança que é celeste e que não pode ser discernida através de palavras. Ele aplica as coisas da natureza representando, dizendo uma flor que nunca murcha, nunca perde a beleza. Essa é a sua herança, essa é a minha herança. Sem dúvida, o reino esperado relaciona as bênçãos e a perfeição da nova era em todas as dimensões. Por isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem, nem pensamento, nem nenhuma condição, o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Aleluia. Finalmente, devemos mencionar a relação entre o conceito de herança no verso 4 e o conceito de novo nascimento do verso 3. Quando você renasce para uma nova família. Meu nome é Paulo César Ribeiro e a minha família é Ribeiro. Você vai ter um novo nome, uma nova família. Você já aceitou a Cristo, você já faz parte desta família. Um sobrenome divino, celestial. Efésios 2, 19 e 20 diz,
Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus, junto com Daniel, Ezequiel, Abraão, Moisés, Noé, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, onde nós estamos apoiados. Às vezes você vê casas desabando, elas não têm alicerce na rocha, você tem. É por isso que você tropeça, cai e se levanta, porque o alicerce seu, ele é firme. É como se quando você caísse, Deus estendesse a mão para você e falasse assim: levanta, filho, te segura pela mão. Você não consegue caminhar? Eu vou te levar um pouco no colo, mas depois você volta a caminhar. Nós não éramos nada, Cristo ressuscita e nos torna membros desta família. Passamos então a estar com Deus numa relação de filhos. Você não é mais inimigo. Você não é mais uma pessoa que anda à margem da sociedade, que não tem esperança, que não tem herança, que não tem onde morar, não tem o que comer. Você passa a ser filho de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, está falando de você, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não foi você que aceitou a Jesus, foi Ele que te aceitou na família dele. Você estava morto, você ressuscitou, renasceu, passou a ser filho, passou a fazer parte da nova família. E agora, além de filhos de Deus, você se torna irmão de Jesus Cristo. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Nós somos irmãos. Nós, irmãos, e com Cristo também somos irmãos. Nós estávamos mortos. Renascemos uma nova pessoa. Fomos feitos família de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Somos irmãos de Cristo. Grande é este mistério. Mas é certo que diante de Deus esta espécie de novo estado civil. Então, quando você nasce, você passa a ter uma personalidade civil. Você é solteiro. Quando você casa, você passa a ter uma personalidade civil de casado. Você se separa, divorciado. Você morreu seu cônjuge, você passa a ser viúvo. Essa espécie de novo estado civil passa a ser algo legal, assinada com o sangue de Cristo. O cartório celestial. Se o Sebastião estivesse no culto, ele ia falar: é o cartório celestial, né, pastor Paulo? É o cartório celestial. Lá é colocado lá aquele carimbo celestial do sangue do Cordeiro para falar assim: olha, você é filho de Deus. Esse novo estado passa a ser legal, podendo se compreender a partir daí o pensamento da herança concedida aos filhos. Se você tiver dúvida, você vai ver que dentro da legislação, se por exemplo eu falecer, metade dos meus bens vão para minha esposa e metade vão para os filhos. Você, como filho, você tem uma porção da herança que só é definida legalmente através desse reconhecimento legal, esse carimbo, no caso celestial. Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, eu e você, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Este carimbo celestial atesta por toda a eternidade algo que não pode ser tirado, algo que não pode ser usurpado, não apodrece, mas que garante que você, no porvir, terá uma vida perante o Senhor em toda a eternidade.
o vínculo legal que aqui se tem em vista, passa pelo processo que nós chamamos de adoção, porque você não era filho, mas você é tornado filho. É como se Deus chegasse num grande asilo, um grande local onde tivesse crianças para serem adotadas, não é asilo, um grande lar adocional, e ele olhasse para você e falasse assim: eu quero você, Rayane, eu quero você, Wallace, quero você, Moisés, e todos os outros, não vou citar todo mundo, eu quero você, eu escolho. Mas olha só, o fulano, ele é tão cheio de defeito, ele tem tantas falhas, tem um mais bonitinho aqui, tem um que fala melhor, que tem um pouco mais de estudo, e Deus fala: não, eu quero esse que está com defeito, porque como um vaso eu vou consertar ele, vou fazer dele um vaso novo. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora, a partir da decisão única de Deus, você passa a ser um filho, você passa a ser membro da família de Deus, você passa a ser irmão de Jesus Cristo e co-herdeiro de uma herança que é incorruptível, sem mácula, sem sujeira, que não murcha, como essas flores vão murchar daqui a alguns dias. Daqui a uns dias a Rosane vai fazer um novo arranjo, e aquelas flores, elas vão para o lixo. Mas a esperança que você tem nunca vai ser usurpada, porque você é filho de Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar a Ti, Pai, pela maravilha da consequência da ressurreição de Cristo nas nossas vidas. Pedimos perdão, Pai, porque os nossos corações muitas vezes se sentem abalados. Nós nos sentimos, Pai, atribulados com as lutas do mundo, e quando nós vemos, nós estamos num cantinho, oprimidos, sem conseguir olhar para a cruz. Que esta palavra, Pai, possa ser uma injeção de renovo e de vigor na minha vida e na vida dos Teus filhos e das Suas filhas, para que nós possamos enfrentar esta semana confiantes, olhando para os céus, acreditando que nós temos uma herança e que o Senhor não vai permitir que nós nos desviemos ao ponto de nós perdermos essa herança. Eu abençoo você com esta palavra de esperança na sua herança, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Graças a Deus, eu agradeço você por estar comigo neste dia da manhã e à noite. Quero dizer para você que eu tenho saudade de você, que eu oro por você, ore por mim também. Quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração. Na semana que vem nós temos o nosso culto noturno. Mas ore um pelos outros para que nós possamos ser aliviados das nossas dificuldades. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida, seja sobre a sua vida, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Tenha uma boa noite, durma bem, durma tranquilo. Aqueles que têm dores, que tenham alívio das dores, aqueles que estão com insônia, que possam ter uma noite tranquila, de cabo a rabo. Mas ainda há um período da noite para você ainda fazer um lanche, para você ter um pouco de comunhão com a sua família. Até lá, que Deus te abençoe.